Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essas são as aulas 21 e 22. Trataremos sobre reta e circunferência. Se você não assistiu a aula 19 e 20, eu recomendo que você retorne lá e assista as aulas 19 e 20, que são complementos dessa nossa aula. Os objetivos para essa aula é reconhecer a posição relativa entre a reta e a circunferência a partir das suas equações. Relembrando a aula anterior, nós vimos a respeito da circunferência da equação. Existem dois tipos dessa equação aparecer nessa circunferência: a equação reduzida e a equação normal. A equação reduzida nada mais nada menos do que o próprio monômio, ou seja, as próprias potências aqui, não resolvemos ela, ou seja, deixamos ela com os monômios sem ser multiplicados. E aqui na equação normal nós temos já ela aberta, ou seja, nós pegamos esse x menos a e abrimos ele, certo? Ou seja, multiplicamos x menos a vezes x menos a, y menos b vezes y menos b. E o r ao quadrado, nós retornamos ele para o primeiro membro. Então vamos às aulas 21 e 22, faz parte de conhecimentos algébricos e geométricos, reta e circunferência. Posições relativas entre um ponto e uma reta. Então, existe aí pelo menos três situações: um ponto externo à circunferência, um ponto em cima da circunferência, onde a distância dele é a mesma do raio, e um ponto dentro da circunferência, onde a distância dele é menor do que a distância do raio. Já falamos sobre essa equação em outras aulas. Existe uma dedução de como você chegar aqui, mas só para a gente entender rapidamente que nós temos uma circunferência de centro XO e YO, ou seja, X0 e Y0, nós temos uma equação chamada de equação da reta, que é A de x mais BY mais C. Então, qual é a distância entre D e o centro C? É essa a pergunta. Qual a distância dessa reta até o centro da circunferência? Isso é dado por quê? Módulo da equação dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Onde tem o x e tem o y, eu coloco os valores dos centros, ou seja, o valor do ponto. Ok? Então, está aqui a nossa equaçãozinha, tá? A de x mais b de y mais c. No lugar desse x aqui, ó, que estava aparecendo na nossa equação, a gente vai colocar o x0 aqui, o y0, tá? x0 aqui do ponto C. Então, vai aqui. E o y também é a mesma coisa, ou seja, o y0 aqui também é a mesma coisa. Bom? Então, aqui você vai ter o quê? Distância menor que o raio, ou seja, a distância é menor que o raio, então a reta está dentro da circunferência. Se a distância é o mesmo tamanho do raio, quer dizer que ela tangencia a circunferência. E se a distância é maior do que o raio, então ela está externa à circunferência. Exercício 1. Determine a relação positiva ou relação da reta R 2x mais y menos 9 igual a 0. Em relação à circunferência dada pela equação. Então, já deu a equação para a gente. E aqui nós temos a posição relativa. Lembrando aí da aula anterior, nós já fizemos ou completamos o quadrado a partir desse valor aqui. O professor vai mostrar para você aqui rapidamente. Então, observe aqui. Exercício 1, posição relativa da reta. Então, vamos ver como que isso nos ajuda aqui. Então, primeira coisa, nós vamos reagrupar os nossos valores, tá? A primeira coisa que a gente faz, então, é reagrupar esses valores que a gente tem aí. Como vai ser isso, professor? Você vai passar todos para o primeiro membro, certo? Então, primeira coisa, a gente reagrupa aqui, então, ó, nós temos esses valores aqui, ou seja, x com x, ó, e y com y. Agora, esse 8 que estava aqui do lado de dentro, a gente vai passar ele para fora, certo? E aí nós vamos tentar fazer isso daqui ficar parecido agora com aquela equação reduzida que o professor acabou de mostrar para você lá. Tá bom? A equação reduzida é exatamente essa daqui, ó. Essa aqui, nós vamos tentar deixar ela dessa forma aqui.
fica muito mais simples para nós utilizarmos essa equação da distância, ou a equação relativa da distância entre a circunferência e o ponto. Certo? Então, vamos lá. O primeiro movimento que a gente vai fazer, então, é completar os quadrados. O que é completar o quadrado? Deixar isso aqui de forma que ele fique um quadrado. Então, observe que aqui é o negativo da soma e esse é a multiplicação, certo? Então, observe que o que está faltando aqui para a gente acrescentar, ó, exatamente nessa posição, é um valor 1, tá? Então, aqui a gente tem que acrescentar o número 1, certo? Beleza? Deixa eu fazer isso aqui ficar melhor. Aqui, ó, eu tenho que acrescentar o número 1. Deixa eu colocar aqui uma letra um pouco maior. Então, nessa posição, deixa eu clicar aqui. Então, aqui eu vou colocar o número 1. Quando eu coloco o número 1 aqui, então eu tenho aqui o quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Ou seja, esse valor aqui é x mais 1 ao quadrado. Certo? Então, esse aqui é o valor de x mais 1 ao quadrado. Ó, observe que deu aqui, ó. Exatamente isso que o professor está falando, ó, x mais 1 ao quadrado. Beleza? O segundo aqui é a mesma coisa, tá? O segundo aqui é a mesma ideia. Então, para y aqui nós vamos separar o y e nós vamos olhar também aqui para a gente completar o quadrado. Para completar esse quadrado aqui, eu vou ter o seguinte, que 1 ao quadrado é 1, quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Só que aqui quando eu for multiplicar, eu tenho um número negativo aqui, ou seja, então esse y vai ser menos 1. Ok? Tudo que eu acrescentei aqui, ó, tudo que eu acrescentei na parte anterior aqui para achar os monômios, eu tenho que acrescentar do outro lado também da igualdade. Isso chama-se completar o quadrado. Se você não assistiu a aula passada, é bom que você assista para você entender esse pedaço aqui, tá bom? Então, 8, aqui vai ser acrescentado mais 1 e mais 1. Beleza? Vai ficar aqui exatamente 10. Então, agora eu tenho a equação reduzida dessa nossa nova. Ó, observe que o professor estava explicando ali, ficou igualzinho aqui, tá bom? Agora tem a equação reduzida da nossa circunferência. Essa aqui é a nossa equação reduzida. E nós vamos utilizar um dispositivo. Qual dispositivo, professor? O dispositivo a gente já aprendeu anteriormente. Você tem dois pontos e você tem uma reta, né? Ele já deu o valor da reta pra gente, ó, a reta já é essa aqui, reta R. Beleza? A gente vai substituir ela igualzinha como está aqui, no lugar da... E colocar as distâncias, certo? Até os nossos pontos. Beleza? Então, observe aqui o seguinte. Deixa o professor tirar essa aqui de baixo. Eu quero te mostrar ali, no cantinho. Olha. Então, aqui dentro do módulo vai exatamente essa reta. Tá? Se dentro do módulo vai exatamente essa retinha aqui, o que vai ser substituído no x, professor? No x vai ser substituído o valor de x. E quanto que é o valor de x aqui? Eu tenho que encontrar. Então, observe aqui que o x é x mais 1 mais y menos 1. Mas essas não são as raízes, tá? As raízes surgem de quê? Lembre-se lá, quando você resolve essa equaçãozinha aqui, ó, você resolveu exatamente esse x mais 1 aqui elevado ao quadrado. Então, aqui só resolvendo, você vai ter x é igual a menos 1. Isso, x é igual a menos 1. Por quê? Porque antes você tinha que x mais 1 é igual a 0. Ok? Então, nosso x vale menos 1. Exatamente a mesma coisa que o nosso y também vai ser. Como o y aqui está negativo, então ele vai ficar, isso vai ficar positivo. Nós temos que y menos 1 igual a 0, ou seja, y é igual a 1. Beleza? Muito bem, então já achamos o valor de x e de y, que serão substituídos aqui, ó, o x e o nosso y, certo?
Então, vai ser substituído nesses dois locais aqui. Embaixo eu vou ter o quê? Vou ter exatamente o ponto que ele já tinha me dado, tá? Então, 2 mais 1. Então, esse 2 aqui, ó, mais esse 1 aqui. Beleza? Então, resolvendo isso aqui, nós vamos encontrar 10 sobre raiz de 5. Fazendo radiciação, então eu tenho aqui 5 que vai ficar embaixo, e raiz de 5 vai ficar sendo multiplicado em cima. Então, 10 dividido por 5 é 2. 2 raiz de 5, que é algo aproximadamente 4,4. Como o nosso raio é raiz de 10, olha aqui, ó. O nosso raio é raiz de 10, então aproximadamente 3,6, 3,8, 3,4. Então, como nosso raio é raiz de 10, e o resultado que deu 4, ó, deu 4,4. Se você fizer 4,4 ao quadrado, vai dar mais de 18, ou seja, significa que o nosso ponto está fora da reta, ou externo à reta, tá bom? Exercício 2, um exercício bem tranquilo também para a gente fazer. Calcule o comprimento da corda de A até B, determinada pela circunferência. Então, deu a circunferência e deu a reta para a gente. A gente vai fazer da mesma forma, completar os quadrados, observar o que a gente tem aqui, tá bom? Então, vamos chegar à seguinte equação. 2x ao quadrado menos 16x mais 24. Ok? A partir disso, substituindo 1 e 2, nós temos, então, x ao quadrado menos 8 de x mais 12 igual a 0. Então, as raízes dessa equação é 2 e 6, ok? Então, como y é igual a x menos 1, então os pontos que a gente vai encontrar aqui, professor, de onde surgiu esse y é igual a x menos 1? Olha, dessa reta aqui, ó, tá bom? Nós só separamos ela. Y é igual a x, que vai lá para o outro lado, certo? Menos 1, beleza? E então nós temos que esse ponto, ou seja, o ponto da nossa reta aqui, é exatamente 2 e 1, tá? E o ponto B é 6 e 5. O que vai ser feito então? Nós vamos fazer o quê? Como a distância é o quê? Distância ao quadrado é igual a, isso, é igual xb menos xa ao quadrado, yb menos ya ao quadrado. Beleza? Professor, de onde surgiu isso daí, professor? Olha, você tinha os dois pontos, o ponto 6 e o ponto 2, né? Ó, o x aqui, ó, x. Nós vamos encontrar os y. Ó, o ponto 5, isso e o ponto 1. Então, ó, vamos lá. Nós temos que ir para B, 6 e 5, e para A, 2 e 1. Então, você tem 6 menos 2 ao quadrado, 5 menos 1 ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui é a equação da distância entre as retas, ou seja, a distância entre dois pontos. Então, você encontrou dois pontos possíveis em cima dessa reta, e agora está encontrando as distâncias dele. E essa distância vai ser 4 raiz de 2. E nós temos uma equação da Fulvestre, uma conta bem legal para a gente fazer aqui, para a gente achar os coeficientes. A primeira coisa que ele pergunta aqui, ele fala que y é igual a 3, raiz de 3 sobre x, sobre 3 vezes x. E fala que é tangente à circunferência entre o centro 2 e raio 0. O raio da circunferência é quanto? Então, ele está procurando esse Rzinho aqui, ó, certo? Se ele é tangente, então ele forma um ângulo de 90 graus. Se ele forma um ângulo de 90 graus, ele fala que parte da origem e vai até 2, ó. Ou seja, o centro é 2 e 0. 0 e 2. Tá bom? Esse aqui é o nosso centro. Ele quer saber, então, qual que é o raio, ou seja, qual que é essa distância aqui. E ficou bem simples para a gente achar, né? Já sabemos de praticamente tudo aqui. Nós já sabemos que raiz de 3 sobre 3, que ele coloca aqui, é o mesmo inclinação de 30 graus. Como assim, professor? Raiz de 3 sobre 3 é a inclinação de 30 graus? Na tangente, né? Tangente, se você lembrar lá, ó, raiz de 3 sobre 3, 30 graus. 1, 45, né? E raiz de 3 é 60 graus. Isso, parabéns. Então, aqui nós temos que aqui é 30 graus, por causa dessa
tangente, que a gente já viu aqui, certo? Se aqui 30 graus, eu vou achar o oposto. Como que eu acho o oposto? Através do seno. Como eu tenho aqui a hipotenusa vale 2, que é essa parte da base aqui, então 2, e eu vou encontrar o centro. Então vai ficar o quê? R sobre 2 é igual ao seno de 30 graus, certo? Então lembre-se lá, o professor sempre usa uma palavrinha chamada socator, né? Seno, cosseno e tangente, certo? Aqui multiplicação cruzada, né? Seno de 30 graus é meio. Se eu multipliquei cruzado aqui, eu encontrei que o raio é igual a 1. Parabéns a todos vocês que esteve aqui nesse momento nessa aula. Não se esqueça de fazer os exercícios em casa, aula 21 e 22, certo? As tarefas complementares. Obrigado e até uma próxima aula.